sobre vibração. Quanto tempo de medição? Olha que legal. Márcia, primeira dica que eu vou te dar, tá? Tem vídeo meu no YouTube, gravei semana passada, semana retrasada, mostrando. O nome do vídeo é Quanto tempo deve ter uma medição de vibração, né? Mais ou menos esse é o nome do vídeo mesmo. Então a gente gravou um vídeo, eu gravei um vídeo falando justamente sobre isso, quanto tempo a gente deve medir. E só que assim, eu vou te dar a resposta aqui também, né? Pode ficar tranquila. Mas assim, eu recomendo fortemente, assiste lá o vídeo. Cara, o vídeo ele tá bem completo, né? Deu mais de 30 minutos de vídeo explicando passo a passo como é que você faz para identificar. Aqui na live eu vou te dar um resumo desse vídeo, tá? Eu vou te dar um resumo, mas eu recomendo para você assistir o vídeo. Tá lá no meu canal do YouTube, é gratuito, tá? Um vídeo gratuito, você só ir lá e assistir. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Mas vamos lá, vamos de uma forma bem resumida, né, o que eu trabalhei lá nesse vídeo. O que acontece, Márcia? Para você determinar o tempo de medição, você precisa saber as componentes de exposição que o trabalhador está exposto. Porque o tempo de medição, nós devemos medir o tempo da componente, tá? Então, você primeiro tem que identificar quais são as componentes de exposição. Tá? O tempo que durar essa componente, você deve medir o tempo completo da componente. Então, vamos trazer um exemplo aqui de um operador de pá carregadeira. Eu peguei uma vez um operador de pá carregadeira era uma indústria de fábrica de tijolo, né? Uma indústria de cerâmica, né? Fábrica de tijolo. Eles fabricavam tijolo tijolo mesmo, usando construção civil, né? E eles tinham lá um operador de pá carregadeira que ele alimentava com a matéria-prima vários locais lá dentro dessa indústria. Então, tinha lá areia, tinha argila, tinha, que mais? Tinha cavaco também, que era para abastecer os fornos. Então, tipo assim, o pessoal passava o rádio, opa, carregadeira, tá acabando a argila, vem aqui trazer a argila. Ele ia lá, ia no monte de argila, pegava aquela argila e jogava lá no maquinário, lá que ele tinha um reservatório lá de argila lá no maquinário. Quando chegava a um certo limite, ele ia lá e abastecia mais. Ô, operador de pá carregadeira, tá acabando a areia. Ele ia lá pegar. Ô, operador de pá carregadeira, tá acabando o cavaco. Então, o que eu identifiquei? Cada um dessas matérias-primas, eu identifiquei como sendo uma componente de exposição. Então, o que acontece? O que eu fiz? Você tem que fazer a medição por componente de exposição. Tá? Você tem que fazer uma medição por componente de exposição. Então, eu ia lá, argila. Né? Então, eu peguei todo o processo, do início ao fim. Né? Acho que ele dava umas 4, 5 conchadas de argila para encher o reservatório lá. Então, antes dele iniciar, coloquei o aparelho e eu medi o tempo total daquela componente. Tá? Depois da argila, ele ia lá para areia. A gente fez um tempo total de enchimento lá da areia. Se eu não me engano, era areia. Aí, cavaco, a mesma coisa. Então, assim, é o tempo de duração da componente de exposição. Tá? Então, você tem que medir o quê? O tempo total da componente de exposição. Tá? Aí cai numa outra situação também. Thiago, e quando a componente de exposição ela é muito longa? Precisa medir? Um exemplo, um motorista de caminhão. Né? Aqui na minha região tem bastante isso, tem bastante motorista de caminhão. O cara carrega aqui e vai descarregar no Porto de Santos, em São Paulo. Pô, a componente dele dura até chegar lá, o ciclo dessa atividade dura até chegar lá. Então, pô, são 2, 3, 4 dias para ele chegar até o destino final. Então, a componente dele dura tudo isso, dura 4 dias. Pô, eu vou medir 4 dias para mim ter o resultado final? Lógico que não, entendeu? Então, a NHO, ela fala o seguinte, e lembrando que eu estou dando um exemplo de corpo inteiro, mas mãos e braços, a lógica é exatamente a mesma, tá? Então, nesse caso, quando as componentes são muito longas, as NHOs 9 e 10, elas permitem a gente medir, pegar um período parcial da componente de exposição. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Uma medição parcial da componente de exposição. Ou seja, você vai medir apenas um período daquela componente, mas aquele resultado ele tem que ser representativo, tal que
ele represente aquele período que não foi avaliado. Então, você vai determinar um período, um tempo de medição. Tá? Você vai determinar um tempo de medição que você consiga pegar praticamente todas as variações de vibração que podem ocorrer durante o processo de dirigir o caminhão, por exemplo. Tá? Aí, normalmente, nesses casos, eu começo com 30 minutos, né? 30, 40 minutos de medição. Só que, assim, eu fico analisando, né? Eu fico analisando, poxa, eu consegui em 30 minutos, 40 minutos, eu consegui pegar todas as possíveis variações de vibração que podem ocorrer durante a exposição do trabalhador? Se sim, eu encerro a avaliação ali, não preciso coletar, não preciso fazer um tempo maior. Se não, pô, deu 30, 40 minutos, pô, vi que não foi representativo, que existem mais condições que pode alterar a vibração daquele trabalhador, eu vou aumentar a minha amostra, o meu tempo de medição. Ou não, pode vai fazer 30, 40, vamos fazer 60 minutos para ver se eu consigo pegar todas as variações de vibração que podem ocorrer. Então, a gente vai fazendo isso até conseguir pegar uma representatividade, tá bom? Márcio, eu sei que às vezes pode ter ficado com dúvida, uma resposta às vezes um pouco mais complexa, mas assim, eu recomendo você assistir esse vídeo que eu postei lá no Instagram, um vídeo no Instagram, não, no YouTube, é um vídeo que ele está bem completo, a gente explica, inclusive, se você não sabe o que é componente de exposição, a gente explica, inclusive, o que são as componentes de exposição lá também, que vai ficar mais fácil para você entender. Ou então, nós temos também um curso de vibração, né, onde que eu explico passo a passo como é que você faz isso, que são as componentes, como identificar as componentes, como identificar tempo de medição. Cara, tem um curso que a gente explica também sobre isso. E também um curso de higiene ocupacional, que também tem um módulo de vibração, que nós também falamos sobre isso, tá? Então tem um vídeo gratuito no YouTube para você, tá? Tem vídeo gratuito, é só ir lá assistir. Tá muito mais completo, eu mostro, tem exemplos, mostro na norma onde está escrito, tá? Mas também tem o meu curso, se você quiser realmente aprender de fato como fazer, atender na norma, como avaliar as componentes, como juntar o resultado das componentes, tudo isso eu falo lá no curso também. E tá na Black November, vale a pena, né, aproveitar. Ou o curso de... Olha, o curso de vibração, o valor normal, ele sai a R$497. Então, ele está com 30% de desconto, ele sai por 300 e uns quebrados, lá não lembro os valores certinho. Então, cara, é um investimento baixo. Você consegue parcelar em 12 vezes no cartão, consegue parcelar no boleto bancário com juros, no caso, né? Tem juros no boleto, mas consegue parcelar caso não tenha. Então, cara, o valor é bem baixo para o conhecimento que a gente entrega nesses cursos. Então, vale a pena, vai lá, conversa com a minha equipe do comercial. Só digitar comercial aqui nos comentários no Instagram, no YouTube, QR Code aqui em cima. Conversa lá com a minha equipe que você vai ver que esse curso agrega bastante para você. E como eu falei, não, Thiago, não tem agora, não consigo fazer curso agora. Tem vídeo no YouTube ensinando passo a passo como identificar tempo de medição, tá bom?